O Gilberto Kassab, presidente do PSD, que tem como candidato a presidente da República o Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, o Kassab deu ontem uma entrevista a um podcast, onde ele diz: olha, o melhor candidato a presidente, pelo menos aqui pela direita, pela faixa com que transitamos com tal gosto e tão à vontade, isso já sou eu que estou acrescentando ao que o Kassab disse. Esse o melhor candidato mesmo teria sido o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, um homem experiente, é tudo que Tarcísio não é experiente, porque foi a primeira vez que ele se elegeu alguma coisa. Nem síndico de prédio o Tarcísio tinha sido antes. Pode ter sido um bom gestor por onde ele passou. Ele se formou nas academias militares como engenheiro militar. Ele saiu do exército para virar um civil, digamos assim, mas o exército nunca saiu dele, nunca saiu de dentro dele. E só foi candidato a governador de São Paulo porque o Bolsonaro puxou ele pela mão e disse tem que ser, e acabou-se e elegeu ele. Mas muito bem. Mas o Kassab diz: olha, mas seria o melhor candidato, com mais amplo trânsito, não sei o quê, seria melhor do que Flávio, diz isso literalmente o Kassab. Seria melhor do que o Caiado, e aí é que fica meio estranho, entendeu? Porque o presidente do PSD dizendo isso em relação ao seu próprio candidato, entendeu? Como é que soa aqui fora? Puxa, quer dizer que esse candidato que o Kassab acabou tendo que apoiar, ou querendo apoiar, que é o Ronaldo Caiado, ele mesmo reconhece o Kassab que, olha, não seria o melhor, não. Não seria o melhor, como o Flávio também não é o melhor seria o Tarcísio. Puxa, isso enfraquece, essa referência ao Caiado, pode não ter sido essa a intenção do Kassab, que é um homem muito experiente, mas enfraquece. Diz, puxa, como é que eu vou votar? Eu, eleitor, vou votar, estava pensando em votar no Caiado. Pô, mas até o presidente do partido do Caiado diz que o Tarcísio seria o melhor. Então, como é que eu faço? Quer dizer, Eu fiquei você falou, impressionado com essa daí também. Caçada experiente. Por claro, que que ele Kassab, faz um comentário experiente. público Aí desse? faz isso. Te lembra que ele fez um dia desse não, já tem alguns meses, um Falou outro que se comentário chegasse em dois que dígitos, né, já estava bom. é verdade, bem lembrado. O Kassab já tinha dito antes, em relação ao Caiado, que é o seguinte: olha, se o Caiado chega lá para agosto, que é quando as pessoas vão se ligar realmente mesmo na eleição, ninguém se liga muito antes, a não ser jornalista e político e empresário que está querendo saber em qual cavalo ele aposta, em onde ele põe o seu dinheiro. E aí tome pesquisa, todo dia tem pesquisa, todo dia pesquisa, tem eventos que são eventos que promovem figuras, etc e tal, mas muito bem. O Kassab tinha dito, olha, se ele chegar, se o Caiado chegar ali por meados deste ano, na faixa dos 12, 15%, pô, já está muito bom. Aí foi aquele choque, como, porra, nem o Caiado, ou nem o Kassab acredita que. Porque se chegar em tese, pelo menos, se o Caiado chegar ali com 12, 15%, em tese, o leitor diz: bom, então eu vou votar no Flávio. Se o Flávio continuar tendo essa quantidade de votos que aparentemente tem, ou que pelo menos as pesquisas indicam que tem. Não é? Mas na cabeça do Kassab e de outros políticos também, é o seguinte: se um terceiro candidato, uma terceira via, chegar com 12, 15% em agosto, passa a segunda via. Não tem para onde. O segundo colocado, em tese, seria o Flávio Bolsonaro, vai começar a perder voto. Esse raciocínio não está errado, não. Mas o problema é do ponto de vista da comunicação social com o público. O presidente do partido que apoia o Caiado disse que se ele chegar de 12, 15% lá, as vésperas da eleição, está de bom tamanho. A leitura aqui fora, para quem não está ligado nessas filigranas da política, puxa, quer dizer, o próprio Kassab não acredita no Caiado, não. Aí ele vem agora, depois desses meses,
E aí diz, olha, o melhor candidato mesmo a presidente da República, pelo menos por esse espaço da direita, seria o Tarcísio. Não Ele seria não o acredita no Flávio. Caiado. E não seria o Caiado. Eu sei que mensagem ele passa. O Caiado entrou aos Ele não 45 ajuda. do segundo tempo no Pois partido, né? é, Só para tentar ser ele não candidato a ajuda, presidente. ele não ajuda Caiado em nada com esse tipo de observação, de comentário. Só Não ajuda ajudou, Tarcísio. não ajudou, claro, não ajudou lá atrás, quando falou chegar de 12 a 15% Caiado lá em agosto, tá de bom tamanho. Não, não tá de bom tamanho. Em tese não tá de bom tamanho. Ele tem que chegar ali nos calcanhares do Flávio, se ele quiser superar o Flávio. Se ele, a não ser que o Flávio daqui para lá murchasse. Também não há sinais disso. Aí depois ele repete, não, olha, o melhor é Tarcísio mesmo. Nem Flávio, nem o Caiado. Pelo amor de Deus. Aí eu começo a. Eu já não vou mais falar a partir de agora do doutor Kassab, a quem eu respeito, me dou bem, como o experiente Kassab, porque está dando duas mancadas aí em tão pouco tempo. A não ser que o propósito seja esse, e eu é que desconheça isso. Mas voltando ao Flávio, então, o Vamos ver um Kassab vídeo aí do deixa. Kassab, né? O Kassab não tem. Tem vídeo do Kassab? Tem. Bota aí o vídeo do Kassab. Vamos ver o Desculpe, eu que não Kassab. prestei atenção. Frustração, sim, porque eu sempre achei que o Tarcísio poderia ser candidato e seria um forte O candidato. senhor acha que ele é melhor do que o Flávio? E seria, como candidato, melhor que o Caiado. Eu falo isso porque o Caiado é o nosso candidato hoje, eu acho que ele pode ganhar a eleição. Eu acho que comparando o Caiado com o Flávio Bolsonaro e com o presidente Lula, o Caiado é melhor. O Caiado representa hoje o equilíbrio, o Caiado representa a pacificação do país. E o Tarcísio, por N motivos, eu respeitei, porque afinal de contas a decisão era dele, ele é governador de São Paulo, ele declinou, então não houve decepção nenhuma. Na época do Bolsonaro, das vacinas, se lembrou bem, não é? Eu sou filho de médico. Meu pai era um médico com uma dimensão importante aqui no Brasil. Foi presidente da Associação Médica Brasileira. Inclusive, a semana passada, recebeu uma bonita homenagem na Sala São Paulo. Eu estive lá presente com toda a minha família. Então, quando eu vi na pandemia, quando eu vi as manifestações do presidente, eu ficava indignado, porque só agora o Brasil está se recuperando, a sociedade está conseguindo entender mais uma vez, majoritariamente, a importância das vacinas, não é? Se tem coisa importante nas últimas décadas, foram as vacinas, antibióticos, não é? E realmente ele prestou um Você não acha que o Flávio é diferente mesmo? Nesse aspecto, se ele fosse diferente, ele teria, nesse caso das vacinas, ele teria na época se manifestado, porque ele era filho. E não se manifestou. Eu teria esse comportamento em relação ao meu pai e à minha mãe, numa coisa de tão gravidade que eles estariam fazendo. Eu acho que ele é uma pessoa, por exemplo, que poderia ter ajudado muito a mostrar para o pai que ele estava errado, com a liberdade que um filho tem com o pai. Veja, nesse aspecto aí, tá, do negócio da Covid-19, tá certo, tá bom. Agora, deu uma Ele, mancada. Por mais que ele tente disfarçar aí e ajeitar, ele deu uma mancada ao dizer, ó, Tarcísio seria muito melhor do que Flávio, muito melhor do que o próprio Caiado. Não se diz ele, isso de um candidato que está apoiando, né? E na condição dele, Kassab, de presidente do partido que apoia aquele candidato. Agora, e o Tarcísio nem é do PSD, né? O Tarcísio é do Republicanos, ele vai lá e queima o candidato do partido dele, dizendo que aquele outro do Republicanos, no caso o Tarcísio, seria melhor. O Gilberto Kassab, ele quer porque quer criar a terceira via, ele queria lançar o Tarcísio como candidato de centro-direita, nem de direita, de centro-direita, e jamais um candidato bolsonarista. A intenção dele era até mesmo colocar, se fosse necessário, o Tarcísio contra os bolsonaros, mas o Tarcísio não quis, e aí o Kassab chegou publicamente a fazer comentários ruins para o Tarcísio, como se o Tarcísio fosse alguém muito subserviente ao Bolsonaro. Isso aí acabou causando um ruído aí entre os dois. não,